Caminho pela rua, quantos destinos cruzam-se comigo? Quantas vidas diferentes de outras vidas, quantas faces diferentes de outras faces. Vou passando por muitos, enquanto eles também passam por mim, e perscruto seus gestos, seus modos, seus olhares. Vejo gente sorrindo, vejo gente cansada, gente altiva, gente humilde, gente triste. Não vejo alguém chorando, mas quanta gente choraria o pranto guardado, se não fosse a vergonha de chorar pela rua. Na rua passa tudo. Passam todos, passa a noite, o silêncio, o barulho, até os mortos passam pela rua. E suas casas, suas luzes, suas pedras também olham, perscrutam e testemunham a todo e a todos que passam pela rua. Poema pela Rua, de Giselda Moraes. Eu sou Walter Davi, repórter da Mangue Jornalismo. E eu sou Hector Souza, responsável pelas produções sonoras aqui na Mangue Jornalismo. E esse é mais um episódio da Mariscada. Com o nosso querido convidado de hoje, o Wagner Lemos, doutor em Letras pela USP, historiador, jornalista, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e professor da Universidade Estadual da Bahia. Seja muito bem-vindo, Wagner, e se apresenta aí para os nossos ouvintes que não te conhecem. É um prazer estar aqui com vocês para prosear sobre literatura, especialmente para falar de uma pessoa que já admirava e depois tive o prazer de conviver e partilhar amizade, que é Giselda Moraes. Eu sou um mero professor da área de literatura, apreciador de Sergipe, radicado em Sergipe há alguns anos, desde os anos 90. Nasci em Recife, me criei em Aracaju, sou professor na Bahia, fiz doutorado em São Paulo, pós-doutorado no Rio, ou, como eu gosto de dizer, minha vida andar por este país. Mas as minhas raízes estão fincadas aqui em Sergipe e me orgulho muito de ser sergipano, e já oficialmente sergipano, porque me deram o título de cidadão sergipano, de que muito me orgulho. E hoje é o nosso Dedo de Prosa sobre Giselda Moraes. Dedo de prosa e poesia sobre Giselda Moraes. E nada melhor do que falar sobre literatura e literatura sergipana, né, Wagner? Então, Wagner, Giselda Moraes, que foi uma escritora sergipana, nascida na cidade do Campo do Brito, lá em 1939, além de sua carreira de professora universitária, né? E em vida ela publicou diversos livros, como A Procura de Jane, que inicialmente foi Jane Brasil, e Preparem os Agogôs. Alguns dos seus livros, inclusive, também foram publicados na França, em Lisboa. Sua literatura se tornou mundial. Mas, para além disso, eu gostaria que você, que possui enorme afinidade pela vida e obra de Giselda, nos contasse mais sobre quem foi Giselda dentro e fora da literatura. Olha, a Giselda, ela nasce em maio de 1939. Ela é registrada como Campo do Brito, mas a família vai morar em Tobias Barreto. E ela aprende a leitura, como ela já me disse. Tem uma entrevista que ela me concedeu, que depois eu publiquei em 2005, se não me falha a memória. Ela aprende a ler na literatura de cordel. Ela começa a deslumbrar-se ali pelo imaginário, pela força poética, pela beleza da arte no cordel. E dali ela vai partir para outros caminhos. Quando a família se muda para Aracaju, ela vai estudar no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, aqui no centro, ali pertinho do mercado. E, mais adiante, ela vai estudar na Bahia. Se titula e, mais adiante, ela recebe um convite para estudar. Quando ela está fazendo mestrado, ela recebe um convite quando está na USP para ir estudar na Europa e queimar a etapa do mestrado e fazer um doutorado em psicologia na Universidade de Nice, na França. E ela aceita, e ela vai, e defende tese. É a mais jovem doutora e acho que a primeira doutora de Sergipe, a primeira doutora sergipana. Em 1969, aos 30 anos, ela titula como doutora em psicologia, defende tese sobre a leitura e a escrita. Vai passar um bom tempo também ainda na Europa, né? Ela fica um tempo como professora visitante em universidades europeias e quando regressa ao Brasil, se finca na Bahia, um tempo em Alagoas e depois se estabelece em Sergipe. E aqui, quando ela trabalhou, ela pegou transferência para a Universidade Federal de Sergipe, ela foi uma das iniciadoras, era a pessoa mais titulada que nós tínhamos naquele momento em Sergipe, para a abertura do mestrado e do doutorado em educação. A planta
a pedra fundamental do doutorado em educação, do programa educacional, da pós-graduação da Universidade Federal de Sergipe, veio através também das mãos de Giselda Moraes. Hoje, vai fazer 11 anos do seu passamento, da sua última viagem, em agosto de 2026, dia 15 de agosto que ela partiu. Rememorar Giselda Moraes é fazer justiça a quem poderia ter seguido outros rumos, mas decidiu voltar para a terra natal e contribuir com a sua literatura. E, do ponto de vista literário, a Giselda atuou na prosa, os romances Ibiradiô, Jane Brasil, A Procura de Jane, A Um Passo do Esquecimento, foi seu último e mais intenso livro, além da poesia. Numa época em que vivíamos a ditadura militar, vivíamos a censura, vivíamos o golpe instalado, ela, Carmelita Fontes e Núbia Marques ousavam se reunir, juntar os textos e publicar poesia questionadora, poesia que fazia pensar. Um dos textos da Giselda, sempre atento à questão social. Nós convivemos durante muito tempo, nesses finais de anos dela, e ela me deu alguns papéis, algumas coisas pessoais, ela já sabia se despedindo da vida, e ela me deu um manuscrito de quando ela tinha 14 anos, e era um poema de cunho social. A visão de quem não esqueceu o seu lugar, não esqueceu a sua origem, a beleza de quem sabe que viveu até seus últimos dias sabendo enxergar o mundo ao seu redor. Ela não se isolou numa torre de marfim. Ela era uma alma muito generosa, uma alma muito dada às questões da arte. E uma das coisas que eu gosto de lembrar em Giselda Moraes é um texto chamado Baladas do Inútil Silêncio. Se há porquês, é porque não se cansam as andorinhas de voar, nem os mágicos de tirarem coelhos da cartola. E o tempo é o gesto, e o espaço um pedaço de pão. Um texto em que Giselda mostra a nossa efemeridade, a nossa transitoriedade. Para que o orgulho, para que a vaidade, para que a prepotência, para que o autoritarismo, para que o armamentismo. A vida é muito mais bela por meio da arte. Você falou o nome de algumas obras aí da Giselda, né? E muitas possuem retratos do próprio Sergipe, seja no interior ou na capital. Como são essas representações de Sergipe dentro da literatura de Giselda e o que elas significam para o nosso estado? E também se há algumas inquietudes nela, ou se podemos ler apenas como um registro histórico da época em que ela escreveu. A gente nunca deve pensar numa escritora como a Giselda Moraes com inocente. A gente nunca deve olhar para a literatura com olhos inocentes. E é o caso. Por exemplo, a literatura infantil, ela não é uma literatura inocente ou tola, como muitas pessoas pensam. Ela tem muita intenção, ela tem muita carga. No caso da Giselda, quando ela faz algumas obras de caráter histórico do Sergipe, a primeira delas é o Ibiradiô, ela decidiu, isso é uma questão clara dela, é um projeto político, um projeto histórico dela, de publicar aquela obra em 1990, quando se estava comemorando em Sergipe o 4º centenário da fundação de Sergipe. E ela me disse, em uma entrevista que eu já citei, que aquilo foi devido a uma inquietação dela, porque quando se está comemorando o 4º centenário da fundação de Sergipe, a fundação de São Cristóvão, se estava, na verdade, comemorando a morte do último indígena que morreu pelo metal do europeu. Então, se estava celebrando o genocídio. Então, quando ela vai discutir o Ibiradiô, é, na verdade, para mostrar o processo de colonização, não algo a ser celebrado, mas algo a ser questionado. É o que hoje nós chamamos de decolonialismo, que ainda era uma coisa que engatinhava nos anos 90. E, sobretudo, na literatura brasileira e na literatura produzida voltada às coisas de Sergipe. Em cima dessa discussão do Ibiradiô, por exemplo, e do Preparem os Agogôs, que é outra obra de caráter histórico dela, eu publiquei um material em que eu comento sobre essa questão de como a Giselda Moraes discute o genocídio e fiz a seguinte afirmativa, que quando nós olhamos, por exemplo, para o estado de Sergipe, o Brasil como um todo, nós vemos Sergipe, Aracaju, Itabi, Itaporanga, Anhanguera, Ibirapuera,
Nós temos vários nomes de origem indígena marcando os nossos espaços, os topônimos, nomes de lugares com a carga semântica voltada, a carga etimológica voltada às línguas indígenas. Mas quando nós olhamos para o fenótipo brasileiro, a fisionomia do brasileiro, de um modo geral, nós não vemos traços indígenas. Nós andamos por Aracaju, que é nome indígena, e não vemos esse fenótipo aparecer. E por que não vemos? No texto eu digo o seguinte, que as terras têm os nomes indígenas e nós não vemos o fenótipo na população porque eles foram mortos, sofreram um processo de genocídio para que se ficassem com as terras. E essas terras testemunham isso. Esses nomes testemunham isso porque a terra pertencia àqueles que cuidavam dela. Em Giselda Moraes, a colonização não é vista como celebração nem como um gesto de grandes feitos. Em Giselda Moraes, nós temos um questionamento de um processo escravocrata, o questionamento de um processo excludente, não só da questão indígena, mas, sobretudo, ainda principalmente no Preparem os Agogôs, que foi uma obra que foi traduzida, tanto o Ibiradiô quanto o Preparem os Agogôs foram as suas duas obras traduzidas para o mundo francófono. Foram vendidos para a África francófona, direitos de imagem, de produção de cinema. Eu acompanhei isso na época. Quando se pensa fora daqui, fora de Sergipe, fora do Brasil, sobre as questões que Giselda discutia. Sobre a questão do negro explorado como mão de obra gratuita, a questão no Preparem os Agogôs, sobretudo, do estupro das mulheres que eram vistas como objeto dos seus senhores, e essa miscigenação que a gente tem, tão exaltada numa pseudo-democracia racial, é simplesmente o resultado de uma política econômica opressora em que tornava as mulheres objetos e frutos de estupro. Então, tudo isso é colocado em Giselda Moraes, não apenas numa especificidade sergipana. Eu sou muito receoso, sou muito contrafeito à ideia de chamar um termo que ficou moda aqui em Sergipe, que é sergipanidade. Quando nós pensamos nas produções literárias de autores nossos, eu penso neles como produção brasileira de expressão cultural ligada a Sergipe. A gente não vê, por exemplo, o pernambucano pensar em Manuel Bandeira como literatura pernambucana. Ele vê Manuel Bandeira como uma literatura brasileira e, de quebra, exalta a ideia de que aquele autor brasileiro importante é pernambucano. Do mesmo modo com João Cabral de Melo Neto, com a arte de Luiz Gonzaga, Lenine, se tem um conceito de que meu autor, ele é nacional, ele é expressão de uma cultura maior e é também do meu lugar. Do mesmo modo o baiano. Então, uma das falhas grandes que nós sergipanos temos é não sabermos a dimensão que nós temos diante da cultura nacional. Enquanto a gente tem uma autora que vende, é discutida, Brasil afora, é traduzida, a gente em Sergipe não conhece. A gente não tem sequer uma rua com o nome dela. Outros autores, como, por exemplo, Amando Fontes, autor de Os Corumbas e Rua do Siriri, ele é, dentro do contexto modernista, o autor que introduziu o romance proletário na literatura brasileira e o autor que introduziu o regionalismo urbano na literatura brasileira. Até então, o regionalismo do modernismo era voltado às questões do campo. Era Graciliano Ramos, com Vidas Secas e tal. E ele vem antes disso, na verdade. Em 1933, vem Os Corumbas, e em 1937 vem Rua do Siriri. Obras de regionalismo urbano, questionando a estrutura social, a questão proletária, a questão de gênero, inclusive. E hoje, a cidade em que moramos, até mesmo a rua com o nome dele, está com a placa escrita errada. Não é Armando Fontes, como a prefeitura colocou, mas é Amando, sem R. E a gente nem sequer conhece ele, nem conhece a obra e não sabe. Hermes Fontes, para a maioria dos sergipanos, é meramente uma avenida. Não se tem a dimensão de que a poesia de Hermes Fontes é exaltada no Brasil e fora. E ele, bem antes dos concretistas da geração de 50, né? Hermes Fontes morre em 1930. Bem antes dos concretistas, ele faz poemas visuais. Poemas como, por exemplo, Pouco Acima daquela Alvíssima Coluna, e ele vai falar de uma taça, e o poema em formato de taça, um poema visual.
outros poemas que ele vai falar de voo, que ele vai falar de ar, você vai ver textos que têm formato de asa, muito antes dos concretistas. E para nós, a grande maioria das pessoas, vemos Hermes Fontes apenas como uma avenida e não sabemos quem foi. Então, valorizar Sergipe é entender a dimensão dos nossos autores num cenário muito maior. Não penso numa sergipanidade, mas numa arte brasileira, pertencente à cultura brasileira, que tem uma expressão voltada às coisas locais. E que são dilemas que se aplicam à humanidade como um todo. Quando, por exemplo, em Os Corumbas, a família Corumba lamenta, os pais lamentam o fragmentar da família, isso se aplica a qualquer lugar do mundo. Quando, em Giselda Moraes, se fala das famílias desfeitas, do preconceito de em alguns contextos, quando vai se falar, por exemplo, do cabelo encarapinhado de algum personagem que ele sofre o racismo, isso não é uma coisa exclusivamente de Sergipe. É uma coisa que lateja no mundo todo. Sobretudo, num tempo como o nosso, em que há uma extrema-direita muito aplicada em fazer todo dia o crescimento do fascismo. Giselda Moraes foi uma das poucas, se não a única, sergipana a publicar livros no exterior, né? O mercado editorial já é um lugar de disputa por si só, e quando falamos de literatura em Sergipe, parece que esse cerco fecha ainda mais, como você já começou a introduzir. Então, eu queria entender como é que é produzir literatura em Sergipe, já que passa desde a produção desse fomento ao artista e até no consumo, que também já parte desse ensinamento, desse letramento, desse conhecimento passado para as pessoas. A questão da produção local, hoje ela tem se modificado. Eu lembro os meus alunos na universidade, um dos conceitos que a gente sempre exalta é o seguinte: olha, a gente deve lembrar que o contexto histórico e o contexto literário estão intimamente ligados. Quando nós tínhamos, por exemplo, o Barroco, a capital do Brasil era Salvador, o Barroco se desenvolve na Bahia. A capital financeira muda para a mineração em Minas Gerais no século XVIII, o arcadismo não acontece em Minas Gerais. E aí vem a família real se instala no Rio de Janeiro e do romantismo em diante, até o naturalismo, o simbolismo se desenvolve no Rio de Janeiro. Hoje, nós vivemos uma época em que o dinheiro não é mais fixo. Hoje você tem aplicação do outro lado do mundo, a economia é fluida, o dinheiro é aplicado aqui e acolá. Então, hoje, a produção literária associada à questão do mundo digital faz com que o autor ele não se limite às fronteiras do Estado. Sobretudo quando você tem as redes sociais, em que você tem, por exemplo, expressões da literatura de cordel, que antigamente se limitava à feira e ao cordão pendurado para expor os livros. Hoje, você pode, por exemplo, abrir o YouTube, procurar o canal da cordelista Isabel Nascimento e ver quantos inscritos tem, quantos textos ela recita e qual a visibilidade que ela tem e que ela dá à literatura de cordel, enraizada a partir de Sergipe, voltada às coisas locais. O último livro dela, o Monumentos da Cultura Sergipana, em que vai falar do largo ali da gente sergipana e explicar cada um dos monumentos voltados ao folclore de Sergipe, foi uma obra que já alcançou projeção. Então, se ela tivesse se preocupado unicamente com o estamento local, com a situação local, ficaria restrita a esse espaço da gente. Produzir literatura, produzir arte, num tempo em que hoje se facilita o consumo de vídeos curtos e ligeiros, é difícil em qualquer lugar. No nosso quinhão, talvez seja um pouco mais difícil, porque o consumo é muito limitado. Mas ainda há uma trincheira muito grande aí de gente que milita, né? O André Comanche, alguns grupos de produção artística, por exemplo, há um grupo de contadores de história que, diferentemente de muitas agremiações que eu vejo por aqui pelo Estado, não fica na firula, na vaidade da pelerine, né? Da roupa talar. O grupo de contadores de história vai a escolas fazer um trabalho voluntário de contar histórias e acender o imaginário das crianças. Isso sim é repercussão positiva. Enquanto nós estivermos, nós que eu digo sociedade, presos muitas vezes a academias ou grupos que não produzem, ou associaçõezinhas assim, que não vão levar literatura à escola, que não fazem uma educação patrimonial,
como, por exemplo, o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, que recebe escolas e faz uma educação patrimonial, valorizando o que se tem, como a produção que a gente faz lá no Instituto Histórico do Suplemento Cultural Mandacaru, que é distribuído gratuitamente, com textos, com coisas sobre Sergipe, para manter ainda essa crença. Eu ouvi, certa feita, de Aglaé Dávila Fontes, uma frase que eu anotei e aprendi muito com ela. Já na sabedoria dos seus 91 anos e na sua plena atividade, ela me ensinou o seguinte, que eu acredito em determinadas coisas, nesse campo da arte, da produção da arte, e eu sou escravo das coisas em que acredito. Eu não cedo. Eu sou preso a elas por opção. É uma prisão como a prisão do que falava Camões. É uma prisão por escolha. Eu me prendo às coisas em que eu acredito. Eu acredito na arte, eu acredito na música, eu acredito nas artes plásticas como forma de expressão humana, como metalinguagem da humanidade. Sergipe, Bahia, Alagoas, Pernambuco, não importa o espaço. A arte, ela vence as fronteiras, sobretudo quando nós temos hoje as ferramentas digitais que fazem com que você seja lido do outro lado do mundo. Giselda ser lida em francês, pela África Francesa, onde o livro dela foi vendido, distribuído e questionando o colonialismo brasileiro, é uma glória. E é uma infelicidade que os nossos daqui não conheçam isso. A última edição, a mais recente edição do Mandacaru, nós, lá no Instituto Histórico, editamos o Mandacaru. A professora Rízia Rodrigues, a professora Aglaé Dávila Fontes e eu escolhemos como matéria principal deste Mandacaru a Giselda Moraes. Para quê? Para que o nosso Estado conheça. Escolhemos uma outra edição, Raimundo Souza Dantas, que a maioria das pessoas não conhece, mas o primeiro embaixador, o primeiro diplomata negro do Brasil, sergipano, de Estância. Hermes Fontes, e assim vamos, nessa luta de defesa do nosso espaço. É fato que eu sou receoso à ideia de sergipanidade, sim, mas não estou dizendo que não se deve valorizar o que é sergipano. Eu canto as coisas da minha aldeia e isso me faz universal. A poesia de Hermes Fontes, ela fala comigo tanto quanto a de Drummond. Ela fala comigo tanto quanto a de Manuel Bandeira. E isso que nós precisamos retornar, revisitar e rediscutir. Oi, turma, passando aqui rapidinho na sessão de recadinhos. Como vocês já sabem, a Mangue não recebe financiamento nem de empresas privadas, nem de governos. Então, necessita exclusivamente de vocês, nossos ouvintes e leitores, para sobreviver. Então, se você gosta daqui da Mariscada e do conteúdo da Mangue Jornalismo como um todo, pense em nos apoiar. Seja com um Pix pontual, ou seja sendo um assinante, você pode conferir os planos em manguejornalismo.org. Também é no nosso site que você tem acesso às nossas matérias e conteúdos que publicamos diariamente. A Mangue Jornalismo é um veículo independente, único focado em jornalismo investigativo aqui no estado de Sergipe. Então, nessa semana, que é a semana do Dia do Jornalista, que os deuses do jornalismo possam tocar seu coração e ajude a gente a sobreviver e crescer cada dia mais. Até aqui, Wagner, nosso papo baseado ainda antes, justamente sobre essa preservação da memória, né? Antes de começar, você entregou pra gente um livro que você fez em cordel em homenagem a Aglaé Dávila Fontes, que você já citou aí também. E você mesmo falou que é importante também fazer essas homenagens em vida. E aí, você é professor universitário, a gente, elaborando aqui o roteiro, deu uma busca no seu escavador, você também tem artigos e participação em congressos sobre esse tema. Qual é a importância... duas perguntas em uma. Qual a importância de fazer essas homenagens em vida, para além só do reconhecimento da pessoa se sentir reconhecida, e também qual a importância de estudar essa preservação da memória de uma maneira geral, sabe, para impactar também as outras pessoas? Como é importante isso? Até por uma questão que eu acho que você já se antecipou também um pouco nessa pergunta que eu estou fazendo, nessa questão de esquecimento. A gente esquece quem é, por exemplo, Hermes Fontes, que é uma das principais avenidas de Aracaju. E para muitas pessoas, como você já falou, é só isso. Não existe a pessoa por trás que deu nome àquela avenida. A primeira importância mesmo, você já também deu uma antecipada, é que a pessoa saiba da dimensão que ela, em vida, da dimensão que ela tem.
Aí vem agora o diferencial. Quando nós criamos o hábito de homenagear em vida, nós ensinamos às próximas gerações como elas devem se comportar. Porque não adianta louvar a trajetória de alguém diante de um caixão. Não adianta louvar a trajetória de alguém só colocando o nome num prédio, sem ter discutido. Recentemente eu concedi uma entrevista à TV Alese sobre Tobias Barreto. E me perguntaram um dos pontos sobre a importância de Tobias Barreto para nós sergipanos, como era que se observava Tobias Barreto em Sergipe. E aí eu lembrava que a gente tem Teatro Tobias Barreto, Palácio da Justiça Tobias Barreto, Cidade Tobias Barreto, Colégio Tobias Barreto, mas onde se discute, se lê, se entende, ou discorda, ou concorda, com a produção artística, com a produção intelectual, jurídica de Tobias Barreto. Eu não sei. Colocar o nome de alguém numa construção, numa coisa com tijolos, se faz também numa lápide. Uma lápide é uma construção, tem concreto e tem o nome de alguém que já morreu. Mas aquilo ali não faz nada senão passar batido. Quando nós pensamos num autor e o homenageamos em vida, como a universidade recentemente fez a nova montagem da peça Brefaias da Aglaé, e a levou para lá e ela pôde perceber e se revelou o quanto aquela obra foi censurada pela ditadura militar, a gente volta a ensinar os períodos de exceção do país, a gente volta a tocar nessa questão da memória, do porquê que a gente não tem museus que relembrem a ditadura militar. Você vai à Europa, você tem museus que relembram o crime do Holocausto. Para quê? Para que não se repita. Por que nós não temos essa rememoração contra a ditadura militar? A quem convém isso? A quem convém apagar essa memória? Quando nós pensamos nessa questão da memória, é também para um cultivar de pensamento crítico. É subir diante das pessoas vivas, é subir nos ombros desses gigantes e mostrar que eu posso ver mais longe do que eles. Posso ver além, porque eles querem isso. Quem produz uma obra artística hoje não quer ser louvado eternamente, mas ele quer abrir caminhos. Quem produz uma obra científica hoje quer abrir caminhos. Então, a memória, ela é, sobretudo, uma necessidade para que eu entenda a importância das coisas. É muito bonitinho você ver uma publicidade oficial, quer seja de Estado, prefeitura ou de órgão aqui e acolá, falar sobre a beleza do que é ser sergipano, mas há 20 anos, praticamente, o Palácio Inácio Barbosa, que era sede, o prédio histórico da prefeitura, está abandonado. Na capital, no mesmo trecho onde os turistas vêm para Sergipe, visitam o mercado, não podem esticar ali até a catedral e atravessar para o prédio histórico da prefeitura, porque é um prédio abandonado. Você vai ver que ali na mesma praça se deixou destruir uma escultura do Eurico Luiz que homenageava os indígenas. E hoje se colocou uma escultura única, né, de um outro artista que não tem nada a ver com isso, mas simplesmente com a figura masculina, porque parece que a sociedade já não está bastante cheia de patriarcado e de misoginia. Então, o nosso contexto político não gosta, do modo geral, de que se pense na memória. Quando vemos autores importantes que questionaram o processo político, questionaram a ditadura, uma coisa curiosa, estou lembrando aqui, a Núbia Marques teve um dos seus livros censurados. E ela era muito, como diz o Jackson da Silva Lima, outro autor fantástico nosso, né? Ela era muito intrépida, né? Ele dizia que quando ela queria atazanar alguém, ela fazia o inferno nubiático, num bom sentido. Então, eu tenho uma edição, um exemplar de Geometria do Abandono, em que há um texto que foi censurado e ela não se fez de rogada. O verso que foi censurado, ela mandou fazer um carimbo e colocou em tudo que foi faltando os versos ali. Como quem diz, olha, ditadura, você não me silencia. Vocês impediram que saísse impresso da gráfica, mas eu vou aqui colocar, exemplar por exemplar, o verso que eu queria colocar. Hoje, nós combatemos uma outra trincheira, uma trincheira de quem quer exaltar a anticiência, a antivacina, a anti-arte,
Porque a arte eleva o espírito, faz pensar, aumenta a sensibilidade. E se você pensa no outro, do modo artístico, do modo que a arte nos ensina, a gente não vai ter, como teve nesses dias, gente comemorando mortes no Irã porque acha que determinada nação é a soberana e deve ser a xerife do mundo. A gente vai pensar nas crianças iranianas como se fossem nossos filhos que também estivessem sendo mortos. É isso que a arte traz. É por isso que os fascistas odeiam arte. E é por isso que nós continuamos fazendo poesia. Eu quero aproveitar essa belíssima fala do Wagner, mas voltar um pouquinho, que ele falou da ditadura, só para fazer um auto-merchan da Mangue, porque aqui a gente também está nesse processo, que ele falou de reativar a memória da ditadura, para mostrar o que aconteceu, porque muito se é escondido institucionalmente, a gente não fala sobre isso, mas aqui na Mangue a gente fala, então convido vocês a, depois de terminarem de ouvir esse episódio, ou durante, enquanto ouvem, pesquisem no celular de vocês, Borracha na Cabeça, que é o livro aqui da Mangue, organizado por Christian Góes, Ana Paula Rocha e Paulo Marx. Está disponível em Aracaju nas livrarias Escaris, mas você também pode entrar em contato com a gente para garantir seu exemplar e conhecer o golpe e a ditadura militar aqui em Sergipe, já que meios oficiais não fazem isso, o jornalismo independente faz. A literatura é um campo que pode se aventurar muito, politizar e até ensinar. E dentre tantas possibilidades que essa arte das palavras proporciona, tem uma que chama bastante a minha atenção, que eu gosto bastante, que é o falar de si. Mas esse falar de si que se amplia para falar de muitos. E aí, pensando nisso, eu queria que você, Wagner, falasse um pouco sobre como a literatura pode proporcionar um debate sobre territórios, sobre quem diz, de onde diz e para quem diz. Uma das coisas mais importantes que eu já citei hoje aqui é o fato de que a arte é a metalinguagem da humanidade. Se nós prestarmos bem atenção, o ser humano é o único sujeito deste mundo que produz arte pensando na beleza estética. Você até pode ver, por exemplo, a geometria perfeita de uma teia de aranha e perceber uma beleza artística naquilo. Mas não foi uma finalidade estética. Você pode ver a construção de um João de Barro e perceber uma arquitetura ali. Mas você sabe que não foi uma finalidade estética. Nós, humanos, temos essa capacidade de contemplar. Contemplar em que sentido? No sentido etimológico, no sentido mais profundo de contemplar, é partilhar do templo. Nas religiões mais antigas, a ideia do templo era a beleza, é a ideia de ver a beleza de uma divindade. Então, adentrar ao templo era ter um momento de êxtase diante daquele universo muito maior. E contemplar é partilhar desse templo. Quando o artista toma na poesia a palavra, e ele, em tese, fala de si, ele fala de si não como indivíduo, ele fala de si como gênero humano. E é por isso que nós nos identificamos com ele. Quando, por exemplo, nesses tempos nossos de perigos de saúde mental, de janeiro isso, março aquilo, fevereiro aquilo outro, e nós continuamos falando sobre a importância da saúde mental, essencialmente, nós vamos à poesia de Hermes Fontes e o vemos profundamente angustiado sobre a questão do suicídio. E ele estava angustiado e no Natal de 1930 ele deu fim à própria vida. Mas vínhamos acompanhando aquilo. O seu poema Superstição, também chamado de HF, ele faz uma alusão ao H como a escada e o F como uma forca, onde ele subiria para dar fim a si. Ele não morreu por enforcamento, mas quantos da humanidade se identificam com aquele momento, com aquela angústia, com o desespero da vida, ou de querer sair da vida? Ele não fala de si apenas, ele fala da humanidade. Voltando ao tema principal da nossa prosa, a Giselda Moraes, o seu último livro, para mim é o melhor, para mim é a obra-prima, A um Passo do Esquecimento, é um livro de 60 capítulos, curtos capítulos, que podem ser lidos de forma independente. Você não precisa de uma sequência. Você pode ler um capítulo hoje, um capítulo amanhã, mas quando você os lê na sequência, eles perfazem uma história. Isso é um modelo que nós chamamos na literatura de retábulo, numa alusão àquele objeto religioso, aquela
exposição religiosa que tem nas igrejas, os 13 passos da crucificação de Cristo. Cada quadro daquele conta uma história em si mesmo. Você vê Jesus sendo preso, você vê Jesus sendo crucificado. Cada quadro daquele é uma história em si. Mas quando eles são colocados em sequência, eles contam uma história maior. Esse é um modelo literário que foi utilizado por Graciliano Ramos em Vidas Secas. Vidas Secas é um romance que você tem 13 capítulos. Você pode lê-los como se fossem contos. Você separa um capítulo, você consegue ler e ter começo, meio e fim, você entender aquele capítulo. Mas quando você os coloca em sequência, você tem uma história maior. Giselda Moraes, ela fez a mesma coisa, só que com 60 capítulos. É um trabalho muito maior. E é um romance que, inevitavelmente, se vê um caráter autobiográfico, um caráter de projeção de si, porque a voz narradora, o narrador do texto, está passando por um câncer e está reconstruindo as pontas da vida, está fazendo memórias do que foi sua vida e fazendo suas digressões. Inclusive, ela chama o câncer de um antagonista maldito, virulento, e que vai atravessando essa vida dela. E esse romance foi todo escrito na época em que Giselda estava passando pela metástase. Então, ela já estava com uma sentença ali cravada de morte, numa sobrevida, e foi um momento intenso da vida dela que estava findando, em que ela decidiu, de qualquer jeito, escrever pelo menos uma página por dia. E foi assim que esse romance foi escrito. E ela conseguiu escrever, imprimir, difundir. E é um romance muito intenso. Eu não consigo lê-lo sem ver a carga humana ali muito presente, sem ver uma artista da palavra que joga ali muito de si, mas também que lê a humanidade diante do fim da vida. É uma das obras, assim, se eu tivesse que escolher, olha, que obra a pessoa só pode ler um livro de Giselda, de prosa, seria esse. Na prosa seria A Um Passo do Esquecimento. E se fosse na poesia, o Rosa no Tempo, que é a coletânea de poesias. Só um acréscimo sobre a questão de Giselda, só completando, né, me veio à memória, que ela não só produziu a parte literária, a produção científica dela sobre leitura, aquisição de linguagem, alfabetização e os trabalhos que ela tem sobre isso mostram também uma autora científica, uma pessoa cidadã preocupada com a questão da leitura, com a disseminação, com o espalhar de bibliotecas, com menos tela e mais página. A gente vai encaminhando aqui para o encerramento desse episódio, mas se pudesse esse dedinho de prosa, como o Wagner falou, viraria uma mão inteira, quem sabe um braço. Mas eu digo, Wagner, muito obrigado pela aula que você deu aqui hoje. Muito bom o bate-papo e deixa aqui aberto para suas considerações finais, porque você quiser falar aí para o pessoal que está nos ouvindo. Pronto, vou aproveitar para fazer um momento merchan, como dizem. Me procurem no Instagram, @prof_Wagner Lemos, ou se botar na busca Wagner Lemos com W, eu devo aparecer. Eu estou lançando agora o livro que foi resultado da tese de doutorado. Eu pesquisei no mestrado na Federal de Sergipe sobre Silvio Romero e a questão da história da literatura e o conceito de nação. E no doutorado eu discuti a questão da história da literatura e a presença da profissão docente como um elemento de construção das obras de história da literatura como um ponto marcante. E nisso resultou a tese que virou livro, foi reduzida para virar livro, que é Silvio Romero e José Veríssimo em Combate: Brasil, Literatura, Ensino e Legitimação. Saiu agora pelo finalzinho do ano pela editora Eduneb, a editora da Universidade do Estado da Bahia. Teve o financiamento da FAPESB, né, a Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia. E a gente vai ter que fazer um lançamento assim em Sergipe, porque este ano são 175 anos de nascimento de Silvio Romero e os 110 anos de morte de José Veríssimo. E eu aponto todos os erros que eu localizo do Silvio Romero, todas as suas imprecisões, todo o equívoco na questão racial, enfim. Isso não foi isento, mas não é o cerne do livro. A discussão do livro é a presença da profissão docente como um elemento de desígnio, de caminho da história da literatura. E que foi o ponto inédito da tese que eu defendi lá na Universidade de São Paulo, na USP. E ainda que continuei no pós-doutorado, na Estadual do Rio de Janeiro, com um outro texto sobre Silvio Romero.
E já falando ainda de sergipanidade, né, o segundo pós-doutorado é sobre um autor também de Sergipe, mas esse vivo, graças a Deus, que é o Jackson da Silva Lima. No Departamento de História, com acompanhamento da supervisão da professora Janaína Cardoso de Mello, eu estou desenvolvendo uma pesquisa de pós-doutorado, fazendo uma biografia literária do Jackson da Silva Lima. E aí, breve a gente tem uma publicação. Mas por hora o carro-chefe vai ser o Silvio Romero e José Veríssimo em Combate. Queridos, muito obrigado pelo convite, obrigado à Mangue Jornalismo e vamos continuar na trincheira em prol da educação, da arte, da beleza da vida e antifascista. Sempre muito bem-vindo para retornar aqui também. Aqui comigo também esteve Walter Davi na apresentação, assim na produção, o roteiro e a apresentação desse episódio. Muito obrigado pelo papo também, Walter. Muito obrigado, Hector, e muito obrigado, Wagner. Como o Hector disse, uma aula. E é sempre muito bom falar sobre literatura, e ainda mais a literatura que é feita aqui em Sergipe. E sempre estar rememorando e fincando esse momento histórico para as futuras pessoas e futuras gerações possam revisitar e lembrar e saber quem são esses artistas daqui. Muito obrigado, Wagner. Um abraço a todos. E muito obrigado também a você que ouviu esse episódio até aqui. Nos sigam nas redes sociais. E para mais conteúdos em áudio ou as nossas matérias, acesse manguejornalismo.org. É isso, e até o próximo episódio.